E Jesus, vendo a multidão, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito imundo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu e ficou o menino como morto. Como foi que o menino ficou? De tal maneira que muitos diziam que estava morto, mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E ele o quê? E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não podemos nós expulsar? E disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e com jejum. Coloque a mão no seu coração e repita essa oração comigo. Diga: Senhor Jesus, fala comigo, fala na minha alma, fala no meu espírito. Diga: fala comigo, Senhor, porque estou carente. Diga: sou necessitado de ouvir a tua voz. Diga: usa o teu servo pela tua palavra, em nome de Jesus. E aquele que crê, diga amém. Senta glorificando, exaltando, magnificando, bendizendo aquele que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda exaltação. Amados e queridos irmãos e irmãs do Senhor, nós precisamos entender algumas verdades que estão, por assim dizer, ocultas nesse texto. Mas antes de entendermos e revelarmos algumas verdades, eu quero que você esteja situado no que está acontecendo aqui nesse momento. Jesus, ele está no monte da transfiguração. E quando Jesus está no monte da transfiguração, uma coisa acontece de diferente lá. O que, pastor? A aparição de dois personagens do Antigo Testamento. O primeiro personagem é Moisés, o segundo personagem é Elias. A glória de Deus veio sobre aquele lugar. Só quem presenciou aquele fato foi Pedro, Tiago e João. Eles estavam com Jesus, de maneira que quando Pedro viu Elias, quando Pedro viu Moisés, Pedro ficou tão impactado pela glória de Deus naquele lugar, que ele disse: Senhor, vamos fazer 3 tendas aqui, vamos fazer uma para o Senhor, uma para Moisés e uma para Elias, para que a gente fique aqui por um longo tempo. Só que eles vão descer do monte da transfiguração. Quando eles descem do monte da transfiguração, eu quero que você deixe a Bíblia aberta, porque eu quero dar um segredo que ninguém sabe. Quando eles descem do monte da transfiguração, o texto é bem claro em dizer, no versículo de número 15: e logo toda a multidão vendo ficou espantada. Ficou o quê? Correndo para ele o saudar. Observa comigo isso. A multidão ficou espantada. Com a presença de quem, pastor? Com a presença de Jesus. Por que a multidão ficou espantada com a presença de Jesus? Sendo que a multidão já estava com ele no pé do monte, estava esperando ele descer do monte, do lugar, do ambiente da oração. Por que a multidão ficou abismada, perplexa com a presença dele, se ela já estava sendo favorecida por ele já há algum tempo? Existe uma linha de raciocínio para isso, e eu acredito, porque tem coerência. Qual é a linha de raciocínio, pastor? Que Jesus, quando desce do monte, ele desce travestido da glória de Deus. Lembra quando Moisés subia ao monte para ver
de maneira que isso é visível. Incomoda essa pessoa que está do seu lado, diga para ela: a glória de Deus, ela é visível. A glória é visível. Só que quando Jesus desce do monte, a multidão está perplexa, mas há uma discussão ali entre os escribas e entre os discípulos de Jesus e entre algumas pessoas da multidão. Por que há uma discussão, pastor? Porque existe um homem que tem um filho, e Lucas diz que é o filho único, e esse menino está endemoniado. Por ele estar endemoniado, Jesus está em cima do monte. Logo, o pai vai pedir socorro aos seus discípulos, porque subentende-se que se o mestre tem poder para repreender os demônios, os discípulos também terão. Porém, os discípulos vão orar, vão dar ordem ao demônio, mas o demônio não vai sair. E aí começa uma discussão, porque os doutores da lei conhecem a lei, mas também não têm autoridade para repreender o demônio. Já que os discípulos estão com Jesus, que expulsam os demônios e curam os enfermos, eles insistem que os discípulos não são de Deus, porque eles não conseguem expulsar os demônios. E há uma discussão terrível. Só que Jesus pergunta: por que há discussão? Jesus quer saber qual é a origem da discussão. Haja vista que ele estava no monte orando e a discussão estava acontecendo embaixo. Oh, aleluia, isso aqui nos dá um entendimento. Para o entendimento, pastor, quem tem uma vida de oração não tem tempo para se meter em confusão. Eu posso repetir isso para você, vou repetir porque você perdeu a oportunidade da glória a Deus. Quem tem uma vida de prática de oração não tem tempo para levar uma vida de discussão. Aleluia! Jesus está orando e os discípulos estão discutindo. Por quê? Porque eles não estão com Jesus orando, porque se tivesse não tinha tempo para discutir. A Bíblia diz que Jesus vai perguntar: qual é o motivo? Qual é a raiz do problema? Aí o pai do menino vai se manifestar e vai dizer: Senhor, eu trouxe o meu filho, que tem um espírito imundo, um espírito surdo, para o Senhor curar o meu filho. Só que quando eu cheguei aqui, o Senhor não estava. Eu entreguei aos meus discípulos e eles não puderam. E esse espírito, ele é tão terrível que ele sacode o meu filho, ele quebranta o meu filho, despedaça o meu filho. Esse espírito é tão terrível que o meu filho está secando, desviando, emagrecendo, atrofiando. Ele arranca os dentes, ele espuma, ele baba. É como se esse demônio gerasse uma doença parecida com epilepsia. Que a pessoa convulsiona, espuma, rola a língua, já viu isso? Arranca os dentes. Esse espírito aqui ocasionava uma doença parecida com essa. Só que ele também dá duas observações: que de vez em quando também o mesmo espírito toma posse do corpo do menino e joga às vezes ele no fogo e às vezes joga ele na água e machuca muito o menino. E aí Jesus vai fazer uma pergunta direcionada aos discípulos: qual, pastor? Ó geração incrédula. Primeiro a afirmação, depois uma pergunta, duas: até quando estarei convosco e vós sofrereis ainda? Até quando? Ó geração incrédula. Qual foi a expressão que Jesus usou? Diga: incredulidade. Repita comigo: incredulidade. Porque muitas vezes a falta de milagre, a falta de libertação, a falta de sinais no meio do povo está relacionado à falta de fé, que é o mesmo que dizer a incredulidade.
Se você não crê, não acontece. Se você não acreditar em si mesmo, você vai ser um derrotado, uma derrotada. É por isso que a crença, é por isso que a fé, ela é muito importante para o ser humano, porque ainda que essa pessoa não tenha fé em uma religião, mas se ela tiver fé em si mesmo, se ela tiver autoconfiança, ela pode chegar onde ela quer chegar. Porque a autoconfiança também é uma espécie de fé. Mesmo que ela nunca tenha realizado algo, mas ela acredita que ela é capaz de realizar, e ela se esforça, e ela faz de tudo e acaba acontecendo. Por isso que Jesus usa a expressão: ó geração incrédula. Ó geração, em alguns evangelhos, perversa. Porque incredulidade e perversão também estão correlacionadas. Só que Jesus vai colocar a mão sobre mim. Jesus vai repreender o espírito imundo. E antes de fazer isso, ele faz a mesma coisa de uma forma diferenciada que ele fez com o gadareno. Ele pergunta para o pai, mediante ao lado clínico que o pai deu, desde quando ou quanto tempo faz que aquele menino está daquela forma? E a resposta do pai é: desde a infância. Desde que? Então nós subentendemos que essa criança ela tem pelo menos mais de 11 anos. Que é quando termina a fase da inocência e entra na fase da puberdade, da adolescência. Entendendo isso, nós precisamos entender que às vezes, para Jesus resolver alguns problemas da nossa vida, Ele precisa saber de nós, ou de pessoas que estão ao nosso redor, pessoas que nos amam. Ele precisa saber a origem do problema e quanto tempo faz o problema. Por quê, pastor? Porque existem situações que você vai se deparar com isso, que às vezes a pessoa ministra uma libertação sobre alguém, a pessoa é liberta, mas poucos dias depois volta tudo de novo. Por que isso acontece, pastor? Assim como a libertação, assim como a enfermidade. Por que isso acontece? Porque não foi operado uma libertação na raiz do problema. Não foi detectado o diagnóstico. E se você for fazer um tratamento psicológico ou psiquiátrico, primeiro você vai fazer algumas sessões. E nessas sessões, ele vai tentar extrair através de perguntas de você, desde quando começou, quando foi que começou, com quem começou, e o que foi que fez com que aquilo gerasse aquele gatilho para que houvesse aquela doença. Ele precisa estudar o caso de toda a sua vida para ele poder fazer um tratar, senão não há cura, senão não há libertação. Então existem pessoas que não foram libertas porque não revelaram a real origem do problema. Quando foi gerado, por que foi gerado e através de quem foi gerado. Existem pessoas que não se libertam de determinados vícios porque sofreram abuso na infância. Alguém abusou a pessoa sexualmente e essa pessoa se tornou viciada sexualmente e não consegue se libertar. Por que não consegue, pastor? Porque isso foi um trauma de e ela precisa voltar lá, tratar esse trauma para depois ser liberta. Amém, amém? Assim é uma doença. Se você não descobrir a origem da doença, você vai viver o resto da vida à base de remédio. O remédio não é cura. Quem está me ouvindo, diga amém. Remédio é um paliativo. A palavra remédio já está dizendo, é só para remediar, é só para retardar, mas não resolve. Você precisa
sangue, para saber como é que está o estômago, se tem ferida, se não tem, se tem caroço, se não tem. E aí, mediante o diagnóstico, é que ela vai receber o tratar. Jesus não poderia expulsar aquele demônio antes de saber a origem, quanto tempo fazia, como ele se comportava. Por isso, ele perguntou o tempo, porque o pai já dava um comportamento inteiro de quando o menino estava manifesto. Eu, como pastor, muitas vezes, quando vou orar por situações dessa forma, dessa natureza, eu pergunto o que aconteceu. Eu quero saber da pessoa o que está acontecendo. Geralmente, quando alguém me liga, eu recebo várias ligações pedindo oração. Eu pergunto qual a causa do problema, porque eu preciso, para orar, saber a origem do problema, porque só uma oração normal, só uma oração superficial, muitas vezes não vai resolver o problema. É preciso de uma oração específica para atuar na causa do problema. E olha como esse problema era terrível. Esse problema era tão terrível que a Bíblia diz que quando o espírito imundo entrava nele, ele o despedaçava, significando dizer que ele ficava todo quebrado. Não obstante a isso, a Bíblia também diz que ele rangia os dentes. Eu não sei se você sabe, mas quando uma pessoa está com muito ódio e ela não pode fazer nada, geralmente ela trinca os dentes. Quem já passou por isso? Isso é natural do ser humano. Então, se eu não disser essa mensagem de Marcos 9,14 e aplicarmos a nossa vida pessoal, nós teremos um diagnóstico aqui, pelo menos 4 ou 5. O que, pastor? Porque quando estamos sofrendo alguma causa ou alguma influência, existem situações que nós ficamos quebrados. Outras situações nós temos tanto ódio a ponto de desejar até a morte da pele, ranger os dentes. A terceira situação é espumar. Diga comigo, espumar. Olha que interessante, trazendo para o lado espiritual. A pessoa quando espuma, ela tira algo de dentro dela e coloca para fora através da boca, sim ou não? É saliva acumulada que vem do estômago e que sai pela boca e que é visível. Diga visível. Você está aqui ainda? Visível. Então, quando a pessoa está passando pelo processo desse, de correntes, de milhões, muitas vezes, com a sua boca, ela só expõe podridões, ódio, rancores, ressentimento, inveja, só coisa ruim, porque está dentro dela, não é do estômago, mas é do coração. E ela vai evidenciar isso através das suas palavras. Quando você vê alguém, por nenhum motivo, xingar o outro, esculhambar o outro, dizer palavrão com o outro, querer brigar com o outro, isso diz respeito mais ao que tem dentro dela do que o que está acontecendo em volta dela. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. É por isso que nós, como cristãos, Jesus disse assim: ó, quando alguém bater na tua face, dá a outra. Todo mundo pensa que isso é alguém de fato dar a outra face, mas nem sempre dá a outra face, é dar o posto para bater. Às vezes é só entender e compreender que tudo que aquela pessoa está fazendo contra você, na verdade não diz respeito a você, mas diz respeito a ela. E aí às vezes dá outra face é levar, dá outra face é ignorar, dá outra face é fazer de conta que não é com você. Para quê, pastor? Para não tornar essa pessoa pior do que ela já está. Porque ela está espumando, ela só está colocando para fora algo que está dentro dela. Amém ou amém? Amém. Mas a Bíblia diz que também ele lançava ela no
doença emocional é uma pessoa que muitas vezes vai estar afogada numa depressão, vai estar afogada numa ansiedade, vai estar afogada até mesmo nas suas mágoas, nas suas frustrações, no seu passado. Nós precisamos entender outra coisa, que às vezes o demônio não toma posse da pessoa, do corpo, como fez com esse menino, mas ele influencia a mente, o coração. A pessoa não se manifesta, mas a pessoa quer se matar. A pessoa não se manifesta, mas a pessoa não quer ver ninguém. A pessoa não se manifesta, mas a pessoa tem um quarto escuro. A pessoa não se manifesta, mas a pessoa tem síndromes, tem pânicos terríveis. Então, às vezes, é uma influência maligna que está gerando uma doença emocional e psicológica. Esses dias eu relato uma pessoa, na verdade a pessoa estava comigo no carro. E de repente essa pessoa peguei ela no hospital, um senhor de idade. Ele estava com uma filha, e ele disse: abre os vidros, eu estou sem ar. Na hora eu percebi que ele estava tendo uma crise de pânico. Eu baixei os vidros. Quando eu baixei os vidros, ele sentiu um vento no rosto. Aí ele respirou, ele disse: agora eu estou melhor, pode levantar os vidros. Por que ele ficou assim? Porque a sensação de estar com os vidros fechados e ele não ter o controle se vai abrir ou não, dispara um gatilho para ele ter um pânico, faz ele ter falta de ar. Isso é uma crise. Ele tem fobia. Amém ou amém? Amém. O carro está fechado. Como ele viu que eu tinha o controle de baixar e fechar os vidros, aí ele conseguiu ir a viagem inteira. E aí eu olhei para ele e disse: isso aí, em algum momento da vida do senhor, o senhor sofreu um trauma e disparou esse gatilho. E isso faz com que o senhor se sinta assim em lugares fechados. E ele disse: eu nunca senti isso. Ele disse: se o senhor fizer uma retrospectiva, o senhor vai ver que em algum momento alguma coisa disparou isso. Ele disse: eu acho que eu sei uma coisa. Eu estava em São Paulo, eu estava no show e tinha uma multidão de gente. E nesse dia tinha tanta gente que eu fiquei com medo daquela multidão. E desde esse dia, nunca mais eu consegui ficar num lugar fechado. Eu disse: ali foi o gatilho que gerou esse transtorno. E aí ele vai ter que tratar a partir desse evento. Ele vai ter que tratar. Amém ou amém? Amém. Então, ele precisava, o pai do menino, dizer tudo isso para que o menino fosse livre. Então, às vezes, nós precisamos abrir o jogo com Deus e com algumas pessoas que podem nos ajudar para que nós possamos ser tratados. Sabe uma coisa ruim? É quando você tem a liberdade de abrir o jogo para alguém, para você ter vergonha, e você não abre. Aí você guarda tudo para pouco. Por isso que as pessoas se suicidam. Por isso que as pessoas tiram a sua vida. Porque elas não conseguem abrir o jogo para alguém. E aí entra a figura do pai do menino. Porque quem conta a história não é o menino. Quem conta a história é o pai do menino. Por isso que às vezes pessoas que nós amamos ou queremos ajudar e que temos conhecimento de causa precisa ser ajudada por nós. Talvez você não possa ajudar orando, talvez você não possa ajudar impondo as mãos, talvez você não possa ajudar de outra forma. Mas se você encontrar uma pessoa que pode, der o quadro clínico dessa pessoa, ela vai ter como ajudar essa pessoa fazendo um trabalho de libertação, orientando a pessoa a ir para o psicólogo, psiquiatra, para tomar medicamento, para fazer também o processo de libertação. E aí a pessoa é livre. O que eu estou pregando aqui é um processo de libertação. O que eu estou pregando aqui
Sabe? Ele diz assim, ó, espírito surdo e... Está aqui no texto. Tem um espírito mudo, o pai disse. Jesus, versículo 17. E um da multidão respondendo disse, mestre, trouxe-te meu filho, que tem um espírito mudo. Só que Jesus vai dizer o seguinte, ó. Versículo de número 25. Espírito mudo e surdo. O pai dá um diagnóstico. Jesus vai em ação com 2 diagnósticos sobre o espírito, para que ele vá e não volte. Entende isso aqui? Quando o pai do menino vai pedir ajuda, Jesus diz assim: tu pode crer. E o pai do menino em resposta diz: Senhor, eu creio. O que foi que ele disse? O que foi que ele disse? Só que no mesmo versículo que ele disse, Senhor, eu creio, ele também diz: ajuda a minha incredulidade. E eu faço uma pergunta para você: como alguém diz que crê e ao mesmo tempo pede ajuda com a incredulidade que tem nele? Como alguém diz que acredita e ao mesmo tempo pede ajuda porque não acredita? Como é isso? Como é isso, pastor? É porque nem tudo que eu falo é o que eu faço. Nem tudo que eu estou falando é o que eu estou fazendo. Por isso ele disse: eu creio, Senhor, mas ao mesmo tempo ele disse: ajuda-me na minha incredulidade, porque nem tudo que eu estou falando é aquilo que eu estou fazendo. É por isso que algumas pessoas você pergunta: está tudo bem? E quem pergunta tem intimidade? Aí a pessoa: está tudo, mas não está. Você pergunta: está tudo bem na tua casa, com a tua família? Aí a pessoa diz: está tudo, mas a verdade não. Ele disse que tinha fé, mas ele tinha, porque se ele tivesse, ele não tinha pedido ajuda. Só que ele, esse homem, ele serve de lição e exemplo para nós. Por quê, pastor? Apesar dele falar e não fazer, ele tem coragem de dizer, levantar a mão, pedir ajuda para que ele possa acreditar. E isso é louvável. Porque você pode até dizer uma coisa e o que você está dizendo não é o que você está sentindo, mas você tem que ter humildade para reconhecer que você precisa levantar a mão, você precisa dizer: ajuda-me a crer, ajuda-me a incredulidade, ajuda-me a ser liberto, ajuda-me a ser curado, para que Jesus possa restaurar a tua saúde. Senhor, eu creio, mas me ajuda a crer. Senhor, eu acredito, mas ajuda a minha incredulidade. Por que ele diz isso também, pastor? Porque desde a infância o menino está possesso, vira e mexe, volta e meio. Imagina você como não era a vida dessa criança, desse adolescente. Porque uma hora ele estava bem, outra hora ele estava, uma hora ele estava alegre, outra hora ele estava, uma hora ele brinca, ele corre pelas calçadas, ele brinca com as crianças e com as vizinhanças, mas outra hora ele está no fogo, ele está na água, ele está quebrado, ele está secando, ele está espumando, ele está passando vergonha, ele está passando vexame. Uma hora ele está bem, outra hora ele está mal, mas Jesus chegou para resolver essa situação na vida desse homem. Levanta a tua mão, porque eu quero liberar essa palavra no teu espírito.
Você acha que o pai não já procurou outros meios para libertar o seu filho? Você acha que o pai não já procurou outras religiões para libertar o seu filho? Você acha que o pai não já bateu em outras portas para libertar o seu filho? A prova que o pai fez isso é que Jesus não estava, ele pediu ajuda para o juiz. Se ele não tivesse feito isso, ele não tinha pedido ajuda dos discípulos, ele tinha esperado Jesus dele? Sim. Mas como ele não, ele já estava tão acostumado a bater em várias portas, que ele já não acredita mais que o milagre pode acontecer. Pega na mão dessa pessoa, aperta e diga assim para ele, diga assim para ele ou para ela, fica triste não. Diga, porque mesmo que em todas as portas em que você bateu não puderam te ajudar, diga, Jesus é a porta, e quem passa por ele, diga, passará, diga, entrará e achará cura, diga, achará salvação, diga, achará libertação, diga, achará solução, diga, achará paz, achará alegria, achará felicidade, achará prosperidade. Ei, Jesus é a porta. Entenda. Quando ele traz o menino, Jesus disse assim, eles não puderam resolver, trazer, em outras palavras ele está dizendo, os meus discípulos não puderam, mas traga para mim que eu posso. Oh, você pode ter batido em todas as portas, e ninguém pode te ajudar, mas bate na porta chamada Jesus, que Ele vai resolver o teu problema. Você pode ter ajuda, pedir ajuda a várias pessoas, e ninguém pode te ajudar, mas pede ajuda à porta chamada Jesus, que Ele vai te ajudar. Só que algo interessante acontece aqui. O que é, pastor? O espírito mudo e surdo, ele vai embora. E olha que interessante, Jesus disse assim, o espírito mudo e surdo, sai dele e não entres, ali Jesus estava fechando a porta de acesso para aquele espírito. Por isso que ele disse, sai dele e não volte. Ele estava dizendo, em outras palavras, para o demônio, essa porta eu vou abrir para você sair, mas nunca mais você vai entrar. Levanta a mão. Eu quero profetizar na tua vida, baseado nesse texto, que aquilo que está acontecendo será resolvido e nunca mais acontecerá novamente. Olha isso. Só que quando o demônio vai sair, agita ele violentamente, joga ele no chão e depois sai. Como agitou ele violentamente, jogou ele no chão e foi embora, o menino ficou no chão como um morto. O menino ficou como o quê? Ficou como o quê? Morto. Porque um processo de libertação desse vai esvair toda a força do menino, vai se esvaziar toda a força do corpo do menino, de maneira que ele vai ficar desmaiado. Depois de um processo de libertação, certamente uma pessoa fica enfraquecida, sim ou não? Se você estiver passando pelo processo de libertação, você vai ver que muitas vezes você vai ficar sem força alguma, de tanto lutar com aquilo, de maneira que quem olha para você pensa que você está morto, acabado, oh aleluia, sem força alguma para se levantar, arruinado, quebrado. Quem olha para você depois desse processo, olha e diz assim, essa daí nunca mais se levanta, esse daí nunca mais se ergue. Só que essas pessoas
Jesus vai te dar um mar, mas quem vai se levantar é vou, fica de pé. Ele te dá uma força para você servir, mas você vai se levantar com a força que Ele te der. Oh, aleluia! Eu encerro essa mensagem falando sobre fé. Hebreus 11, versículo de número 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário ter fé para acreditar que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Deixa eu ver se você tem fé. Se você tem fé, nós vamos orar aqui agora. E o problema que está acontecendo na tua vida, o Senhor vai te dar uma força para você se levantar desses escombros. O Senhor vai te dar uma força para você resolver essa situação. E aquilo que diz respeito a Ele, Ele vai fazer. Se for influência demoníaca, Ele vai te libertar. Se for doença emocional, Ele vai te curar. Se for doença psicológica, Ele vai te libertar. Se me calar para sul e me você não vai ficar mais passando por essas fases. Você não vai ficar passando por esse campo baixo. Você não vai mais ficar passando por esses momentos de doença, de prisões, liberdade e aflições. Você será liberta. A sua boca, porque Ele está fazendo processo em você. Abra sua boca, porque Ele está fazendo uma obra em você. Abra sua boca, porque Ele está te curando aqui. Abra a tua boca, porque Ele está te libertando aqui. Ele está visitando os teus traumas. Ele está sarando as feridas. Ele está lavando de cima de graça. Ele está trazendo a restauração. Você não vai mais ser quebrada. Você não vai mais jogar para fora o que está dentro de você, porque Jesus está fazendo uma limpeza no teu interior. Jesus está fazendo uma limpeza nas tuas feridas. Ele está trazendo um bálsamo para curar. Ele está trazendo um bálsamo para sarar. Você está recebendo nessa noite de sexta-feira o tratamento do céu. Eu quero viver algo novo. Só quem quer viver algo novo, levanta as mãos. Mas meu coração acreditou, fazendo todo meu desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. É isso que ele vai fazer na tua vida. Tem algo novo chegando lá. Tem algo novo entrando lá na tua casa. Tem algo novo tem algo novo entrando na tua vida. Tem algo novo para restaurar as tuas feridas. Tem algo novo para libertar você de todo o trauma. Trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Só quem quer viver algo novo. Eu quero profetizar que você vai viver algo novo nesse final do ano. Eu quero profetizar que em 2024 não será um ano de fracasso, não será um ano de tristeza, não será um ano de derrota. 2024 será um ano inacreditável na tua vida. Você vai viver coisas novas, você vai viver algo novo, você vai viver novas experiências, você vai ter novos negócios, você viverá o novo de Deus. O Senhor está fazendo uma obra em você. O Senhor está fazendo uma obra em você. Vou repetir isso. O Senhor está fazendo uma obra em você. Tem sido doloroso, tem
Diga comigo, Deus, eu creio que o Senhor começou a obra. Diga aí, o Senhor vai terminar a obra. Diga, eu creio, Senhor, que tudo aquilo que gerou traumas no meu passado, diga, eu creio que foi colocado por terra. Diga, eu creio que foi tratado hoje aqui. Diga, eu creio que toda maldição do passado foi quebrada hoje aqui. Diga, pela tua palavra, diga, pelo teu poder, em nome de Jesus. E aquele que crê, diga amém. Você não vai ficar na forma em que esse processo está te deixando. Você não vai ficar na forma em que essa luta está te deixando. Por que não, pastor? Porque quem está fazendo a boa obra em você é fiel para cumprir. Quem está fazendo a boa obra em você é fiel para terminar. Aleluia! E não há prova no passado, não há sofrimento no futuro que vai deixar o teu futuro. Não há prova no passado, sofrimento no presente que irá impactar no teu futuro. O teu futuro será de glória, o teu futuro será de honra, o teu futuro será de vitória. A Bíblia diz que em Cristo nós já somos mais do que vencedores. Pega a mão dessa pessoa e diga assim para ela: em Cristo, diga, você já é mais, diga, muito mais do que vencedor. Diga, o teu futuro não será de fracasso, não será de derrota, diga, será de vitória. Diga, será de conquista. Diga, será de paz. Diga, será de alegria. Diga, será de felicidade. Diga, será de honra. Diga, será de prosperidade. Diga, olha dentro dos olhos, diga assim, será de riqueza plena. Oh, me arrepiei, levanta as mãos. Levanta as mãos. Canto, remitria.